Então, vamos lá na nossa correção. Vocês tinham aqui, ó, artigos, né? Na página 12 até a página 14, que é a nossa tarefa, né? Falava sobre artigos e numeral. Então, vamos lá. Alguém quer ler aqui a tirinha para a prof? Posso ler? Pode. Posso ler também, prof? O Henrique ali pediu. Vamos lá, depois vocês continuem a leitura, tá bom? Vai lá, Henrique. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro. Vou te apresentar meus amigos. Que? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Aí vocês tinham que responder a letra a número 20, né? Quem são os personagens da tirinha e qual é a relação entre eles? Miguelito e Mafalda são amigos. Eles são amigos. Isso mesmo. O Miguelito e a Mafalda são os dois personagens e eles são amigos. Muito bem. Opa, ali passou demais. Depois vocês têm a número 21. O que Mafalda promete a Miguelito? Apresentar os seus outros amigos. Isso mesmo, né? Apresentar seus outros amigos. Vai apresentar seus amigos. Isso, muito bem. Apresentar Eu coloquei que iria apresentar aos seus amigos. Isso, muito bem. Apresentação de outros amigos, né? Aí a número 22, observe a expressão facial do personagem, né? Vocês tinham que apresentar aqui, ó, observar, né? Do personagem Miguelito no primeiro quadrinho, olha aqui, ó. E depois, que sentimento ele expressa? Felicidade? Felicidade, alegria. Feliz. Tu colocou feliz? Tá certo. Felicidade, alegria, contentamento, né? Pela forma que aqui, ó, a gente consegue ver aqui que ele está sorrindo. Oi, quem está chamando? Teodoro? Fala, amor. Você fala 21 que eu tava fora pegando meu café da manhã. A 21 é Mafalda e Miguelito. Eles são amigos. E a 22, a 21, desculpa, a 21, que a Mafalda promete para Miguelito apresentar seus amigos, né? Novos amigos. Corrigiu aí? Tá bom. Ótimo, obrigada. Quem está chamando a prof? Não, que eu ia dizer que você falou errado. A 21 e a 20 e a 21, né? A prof falou ali para ele. Depois, vocês têm a número 23, certo? Na 23, observe, vocês têm que observar a expressão ali facial do Miguelito, que muda no decorrer da história, ó. No primeiro quadrinho ele está alegre, né? Feliz, contente. Já no segundo quadrinho a gente observa aqui, ó, a expressão facial dele já mudou. Então vocês têm que colocar ali no segundo quadrinho e no quinto quadrinho. Qual que vocês relacionaram ali? No segundo quadrinho, tristeza e decepção. No quinto quadrinho, raiva e insatisfação. Isso mesmo, ó. Então, vocês tinham que fazer assim, ó. Exatamente isso. Isso, muito bem. Aí, na número 24, qual é a razão de mudança da expressão facial do Miguelito? Por que ele mudou? A razão é que ele pensou que seria o único amigo de Mafalda, mas era só mais um. Isso mesmo. Pode? Madalfa disse que iria apresentar os seus amigos, mas ele achava que fosse o único amigo. Isso mesmo, né? Então, a Mafalda comenta o fato deles, né? Prof, eu botei... É a 24? Isso. Eu botei... Ele ficou triste porque pensou que ele era o amigo da Mafalda. Isso mesmo, né? Ali no início, né? Ó, no início a gente já pode perceber essa forma aqui, ó, a expressão, né? O que tem ela, né?
tem amigos, então ele achava que era só ele, né? Mas em seguida ela quer apresentar outros. Depois Prof. vocês... Oi? Posso falar o meu? Pode? Eu escrevi Miguelito, achava que ele era o único amigo de Mafalda. Isso mesmo. Miguelito ele achava realmente, né? Tanto que ele estava ali todo contente. De repente, essa fisionomia ali já modificou. Certinho. Aí na 25 vocês tinham... no caso da Tira, qual é a diferença entre ser o amigo e um amigo? Pode falar, Bernardo. Peraí. Que o amigo é ainda um amigo. Um amigo é um amigo que não conhece mais. Pode ser qualquer amigo, né? Qualquer pessoa, né? Prof, E quando a gente fala eu o botei amigo, assim, ó. eu sei qual é o amigo que eu estou me referindo. Fala, Ana. Prof, eu botei assim, ó. Ser o amigo é tipo o melhor amigo. E amigo é só amigo mesmo. Isso mesmo, né? A gente está se referindo o amigo. Eu sei a qual amigo que eu estou falando. Fala, Henrique. Não. Não quer falar? Quem É levantou que a eu mão aí? botei, eu acho que eu botei um pouco diferente. É que eu Fala. botei o amigo. Ser o amigo. Deixa o já Henrique ter- falar ali, Laura. Depois tu fala. Fala, Henrique. O amigo é ser o único. Já ser um amigo é ser mais um. Isso mesmo, qualquer amigo, né? Ele está se referindo a qualquer amigo. E quando ele fala o amigo aqui, ó, nós temos o artigo definido. Eu estou definindo qual é o meu amigo. Eu sei quem é essa pessoa. Quando eu falo um amigo, pode ser qualquer amigo, né? Eu estou me referindo a qualquer pessoa que eu estou chamando de amigo. Fala, Laura. Ser o amigo significa que é o único amigo. E ser um amigo significa que é um dos demais amigos. Isso mesmo. Muito bem. Prof, Oi? Quem posso falar o chamou? meu? Pode? Teodoro. Pode falar? Teodoro. Pode falar, Teodoro. Gostaria, abre aspas, o amigo, fecha aspas, é uma só pessoa. E, abre aspas, um amigo, e fecha aspas, é um amigo de vários outros amigos. Isso mesmo, muito bem. Então, aqui eu estou definindo o meu amigo e aqui eu não sei, né? Pode ser qualquer amigo. Muito bem. E vocês têm lá na outra atividade, na 26, o porquê Miguelito diz no último quadro que Mafalda é igual às outras. Por que ele diz que Mafalda é igual às outras? Posso Ele falar, prof? é igual Pode? às outras meninas que têm outros amigos. Isso Que mesmo. ela é igual às outras pessoas para ele, né? Que ela é Isso igual mesmo. a qualquer um. Isso. Muito bem. Ó. Então, aqui, provavelmente, ele já passou pela mesma situação e ele disse que ela, né, é igual às outras, né? Para ele. Na outra página, pode? Poderia ser que todas as pessoas que ele conhecia tinham mais amigos além dele. Isso, né? Que era antes, né? As outras meninas. Ele imaginava ser o único delas, né? E na outra página vocês têm a 27, que fala... leia as frases a seguir e responda as questões. Então, ali vocês têm, ó. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Vocês percebem que tem o e o um aqui destacado. Então, vocês tinham que escrever, né? Indique se cada artigo destacado é definido ou indefinido. Qual é o artigo definido? Ele diz, o definido é o O. E o um indefinido. indefinido. Minha resposta Muito bem. Depois, aqui, ó, né? Então, o, né? Vocês têm como artigo definido e um como artigo indefinido. Depois, vocês têm que reescrever. Reescreva a frase flexionando o substantivo amigo no feminino. Então, vocês têm que mudar amigo para flexionar ele, né? Para o gênero feminino.
Faça as alterações necessárias. Como é que ficou ali a frase? Amigas. A amiga, muito bem, né? Ou uma amiga. Ó, eu tenho o "o". Se eu vou mudar o artigo para o feminino, eu vou ter a amiga. E mudar aqui o "um", eu vou ter uma amiga. Ô, prof, Oi? era só para reescrever o amigo? Os dois. Eu reescrevi a frase toda. É para reescrever o amigo, a frase toda, isso mesmo, o artigo definido e Eu coloquei, indefinido. pensei que fosse a amiga, mas sou só uma a mais. Isso mesmo, uma a mais. Ótimo. Aí vocês tinham que completar, depois na 28, vocês tinham que completar lá na 28 as lacunas do texto com os artigos adequados, né? Vocês têm o e os, a e as, um e uns, uma e umas. Aí vocês têm lá a imaginação e qual artigo? A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Muito bem, então ali vocês tinham que colocar o e o um. Depois, pode continuar, Henrique, ali para a professora. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Engenhoso Hidalgo Dom Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Muito bem, Henrique. Então, ó, façam aí as correções, né? A prof colocou aqui, ó, na página, né, os artigos, certo? Aí nós tínhamos ali embaixo numeral. Vocês tinham que ler ali o trecho, certo? Ali embaixo, ó, ler o trecho de uma biografia do Miguel de Cervantes de Saavedra. Quem quer ler para a professora? Posso, prof? Posso, prof? Ali, Prof, ó, posso? tem 3 alunos, calma. Prof. Calma, gente, tem 3 alunos para ler. Então, vamos fazer assim, ó. Um aluno vai ler aqui o texto e depois os demais vão ler lá as 3 perguntinhas, tá bom? Eu posso Posso ler então, prof, ler o texto? Então, ó, Posso ler o textinho? Posso? Prof, eu nunca leio, quase. ó, Por olha favor. só. Gente, calma, não dá para todo mundo ler ao mesmo tempo. Então, ali no texto, nós temos 2 parágrafos. Então, a Ana inicia e depois a Laura termina e o Otávio lá na outra página com quem mais que levantou a mão aí? Prof, mas o Otávio tá pedindo, ele pediu, quando você falou, ele já pediu, no início já pediu para ler. Então, leemos 2 ali o parágrafo. Vai lá, então. Tá, quem? O Otávio ali Otávio? inicia e depois tu termina ali o texto. Tá. Além do romancista, Cervantes foi poeta e dramaturgo. Morreu em Madrid em 1616, com quase 70 anos. Dom Quixote é considerado o mais criativo romance de todos os tempos. O livro foi escrito em 2 partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615. Nele, Cervantes utiliza um jogo de contraste. É uma linguagem cheia de ironia que permite ao leitor imaginar como quiser as peripécias de seus fantásticos e divertidos personagens. Muito bem. Aí vocês tinham lá na outra página.
Ó, lá na outra página, vocês tinham lá a atividade. Então, ali é uma pequena parte da biografia, né? Pra gente ver. E vocês percebem que nós temos 3 palavrinhas aqui destacadas, ó. Quais são elas? Duas, primeira e segunda. Isso. Então, a gente tem que ficar atento a essas 3 palavrinhas ali destacadas, né? Esses 3 numerais aí. E na número 29, quem era o outro que levantou a mão lá para ler? A Laura que pediu Vai lá, Laura. Com que fidelidade você imagina que as pessoas leem biografias de escritores? Qual é a finalidade? Por que as pessoas querem ler? para saber mais sobre Para eles. saber a vida sobre a pessoa que está destacada na biografia. Isso mesmo, para saber mais, se informar, né? Ter mais conhecimento, saber os princípios, né? Os fatos da vida. Aí vocês têm ali a número 20, a número 30. Quais são ali os numerais? Em destaque que indicam quantidade. Em ordem, sequência, primeira e segunda. Que indicam só quantidade. Duas. Duas. E que indica a ordem e sequência? Primeira e segunda. Isso mesmo. Então, quantidade, duas, ordem e sequência, primeira e segunda. E a número 1, então, vocês tinham que classificar esses numerais. Qual é a classificação de duas? Que tipo de numeral? Ordinário. Duas. Primeira e segunda. Duas é o quê? Numeral. Não, ele coletivo. É um numeral. Não, mas qual é a classificação? Quantidade. Não. Coletivo. Ele é o quê? Cardinal. Coletivo. Não, é cardinal. Ó, duas, né? Eu tenho como numeral cardinal. Eu tava na dúvida entre coletivo e cardinal, só que daí eu botei coletivo. É cardinal. E depois aqui, ó, primeira e segunda. Que tipo de numeral que é? É ordinais. Ordinais, primeiro e segundo. Depois vocês têm a 32. Esses numerais destacados não exemplificam todos os tipos de numerais. Discuta com os colegas sobre os tipos que faltaram e deem exemplo. Quais são os tipos? Nós estamos falando aqui, ó, de 2 deles, o cardinal e o ordinal. O que está faltando ali? Pode falar, Bernardo. Multiplicativos. Eu coloquei. Um exemplo. Meu exemplo foi triplo. Peraí. Então, o Bernardo e o Henrique ali falando junto. Fala, Bernardo, depois o Henrique fala. 3 coletivos. Uns, muitos e vários. Multiplicativos, 2 vezes. E fracionários, meio. Isso, o que mais? Ó, o coletivo ali, ó, a gente pode falar como semana, né? Dezenas, né? Ó, coletivos, 7 dias, né? Que daí entra semana. Dezenas, né? 10 unidades. Daí entra também ali como dúzia, né? Resma de papel, que daí são 500 folhas de papéis, tá bem? Então arruma ali o teu coletivo. Fala, Henrique, o teu. Os outros tá certo. Eu tava arrumando porque eu tinha botado cardinais, é porque eu na questão anterior eu botei coletivo e faltou cardinais. Tá. Aí eu arrumei, só que por enquanto eu consegui multiplicativo, que é triplo, é um exemplo, e fracionários é meio. Isso mesmo. E coletivos, qual que tu colocou? Eu ainda não botei, tô pensando no... Coletivos nós podemos colocar ali como exemplo, ó, 1 dúzia, né? 2 dúzias. Daí 1 dúzia são quantos? 12. 12. E meia dúzia? 6. 6, né? Também pode entrar ali, ó, 100, né? 200, 300. Daí 100 dá a ideia de quantos? 100. De 100. De 100, muito bem, tá? Então, ali vocês tinham que colocar exemplos que estavam faltando aqui do ladinho, ó. Multiplicativos, fracionários e coletivos, né? Então, multiplicativos quando indicam a quantidade múltiplas, né?
Posso colocar o dobro, o triplo, tá? Fracionários, quando indicam a quantidades fracionadas, né? Menores do que uma unidade. Pode ser 1/3, né? 2 terças de partes, né? 1/3, 1/2, tá? E coletivos ali, como a prof já havia falado. Aqui tem os exemplos. Quem é que chamou a prof aí? Eu tinha chamado, mas agora eu já entendi a 31. Ah, tá. Ótimo. Certo, galerinha? Então, essa é a nossa correção. Aqui do ladinho, ó, então vocês coloquem ali estudar. E lá no material de apoio também nós temos falando sobre os numerais lá na página 3 e 4. No material de apoio. Aonde é que é para botar, para estudar numeral e sua aqui do ladinho, ó. classificação? Aqui, ó. Ó, aqui onde a prof está colocando o mouse. No ladinho esquerdo de vocês, da apostila. Aquela parte que está destacada ali com cinza. Certo? Então, galerinha, agora a prof vai tirar essa tela aqui. Os determinantes podem ser artigos, numerais e adjetivos, né? Que tem a função deles, ó. Aqui os adjetivos, os artigos definidos e indefinidos. Só para compartilhar aqui maior a nossa tela, ó. E aqui nós temos os numerais, né? A função e a flexão deles. Então, aqui fala sobre os cardinais, os ordinais, ó, classificação, né? Também aqui os multiplicativos, fracionários e coletivos. Aqui vai falar sobre a concordância nominal, né? De substantivo se estar no singular ou no plural, eu tenho que concordar também com o substantivo, né? Com o sintagma. Aqui vocês vão ler, ó, nosso tempo aqui, ó. Faltam 6 minutinhos. Então, a prof vai explicar para vocês o que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão ler aqui, ó, a tirinha, tá? Vocês vão ler a tirinha e vocês vão responder nessa tirinha, que pode ter 2 sentidos possíveis. Vocês vão falar quais são esses 2 sentidos possíveis, tá? Depois, vocês vão ver que o que gera dúvida de Calvin, vocês vão assinalar aqui um deles. Então, depois que vocês lerem a tirinha, vocês vão falar aqui qual é a dúvida de Calvin. Na número 3, vocês vão assinalar falso ou verdadeiro, tá? Em relação à linguagem verbal, à escrita, tá? Lá no quadrinho, ó. Olha só, no terceiro quadrinho não há o uso da linguagem verbal, não há escrita. Ó, vou voltar aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, ó. Só tem a imagem, só tem a linguagem, né, não verbal. Vocês vão ler aqui as informações e vão colocar falso ou verdadeiro. Na número 4, a tirinha de Haroldo, ó, de Calvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão gritando, falando, cochichando ou pensando. É um deles, tá bom? Aí na página 6... vocês têm a outra atividade lá que fala sobre falso ou verdadeiro em relação ao sintagma nominal. Sintagma nominal é a frase lá que apresenta o substantivo, que não tem o verbo, né? Então, vocês vão ver lá, o sintagma nominal pode ser constituído por apenas um núcleo, por apenas um substantivo, né? Tem os determinantes, as palavrinhas que acompanham. Ser constituído apenas por núcleo e seus determinantes estiverem juntos, ou ter um núcleo constituído de um verbo. Ó, lembrando que nós estamos falando do sintagma nominal, tá? E aqui na 6, leia novamente o quadrinho da tirinha de Calvin e Haroldo e responda. Então, a tirinha está aqui do lado, ó. Então, não há necessidade de vocês virarem a página, vocês vão ver ele aqui. Aí vocês vão identificar na fala de Calvin o sintagma nominal e a função desse sujeito, né? Que tem a função como sujeito, que é o que está sendo falado, né? E vai indicar o núcleo, qual é a palavrinha principal, tá? E o determinante. Como assim? Não entendi ainda o que é para fazer. Em qual questão? Nessa daqui? É. Nessa daqui tu vai identificar a fala de Calvin. Qual é o sintagma nominal?
Ah, tá. Tá? E vai indicar depois qual é o núcleo desse sintagma nominal e o determinante. Tá bom? Qual é a palavrinha que acompanha esse núcleo? Núcleo é a palavrinha principal lá da frase. Tá? Aí aqui, qual é a classe gramatical? Ele pertence ao quê? A um artigo, a um adjetivo? Nós estamos falando de determinantes, ó. Determinante pode ser um artigo, um numeral ou um adjetivo, tá? Então, qual dessa classe gramatical ele pertence? Do artigo, do adjetivo ou dos numerais? Na 7, vocês têm o sintagma nominal aqui, ó. 1 libra. Aqui é o sintagma nominal. Qual é a função desse determinante uma? Ó, eu já estou falando que o uma é o determinante. Então, ele dá a ideia de quê? De caracterizar, de especificar o substantivo, né? De determinar apenas 1 libra ou de indicar quantidade de libra. E na 8, então, vocês têm artigos definidos, indefinidos, números cardinais e ordinais. Vocês vão relacionar eles aqui dentro dos parênteses e vão fazer, ó, qual deles indicam a ordem aqui, tá bom? E vão colocar uma sugestão de exemplos nessas partes aqui, ó. Tá? E na outra, para finalizar, a página 7, vocês vão continuar vendo aqui a tirinha do Haroldo, ó. E vão responder a página 9, qual deles pertence à classe de palavras destacada? Vocês têm as palavrinhas destacadas aqui, ó. Uma e uma. Qual delas, tá? Pertence, qual classe pertence às palavras destacadas? Esse uma aqui, ó. Eu classifico como? É um adjetivo, é um artigo, é um numeral, né? Então, substantivo não dá, né? Eu posso classificá-lo como numeral ou como um artigo. Qual delas? Daí vocês vão especificar ali. Certo, galerinha? Sim. Então, a atividade de vocês é a página 5, a 6 e a 7. Certo? Uhum. Vocês vão ler também essa tirinha aqui para a gente fazer a atividade na próxima aula. Tá bom? Tá. Então, ó, o nosso tempo aqui acabou. Qualquer dúvida, vocês chamem a professora, certo?